nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Que alegria poder estar mais uma vez aqui para poder partilhar a palavra do Senhor, que hoje está em Lucas 4, versículo de 31 a 37. Convido você já a pegar a sua palavra, já dar aquela rabiscada, né? Que essa rabiscada, como é bom quando a gente está passando por momentos de dificuldade, aí a gente lembra que um dia o Senhor diz, a gente volta lá, retorna. Isso é muito bom. Então, eu convido você a marcar aí na sua palavra, tá certo? Mais uma vez, para poder, você que não pegou direitinho, o evangelho de hoje está em Lucas 4, versículo 31 a 37. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus desceu a Cafarnaum, a uma cidade da Galileia, ao sábado, e ensinava. E ficavam maravilhados com seus ensinamentos, pois ele falava com autoridade. Havia na sinagoga um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. Ele pôs-se a gritar forte: O que quereis de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu dizendo: Cala-te e sai dele. O demônio atirou por terra no meio deles e saiu sem fazer mal. O espanto tomou conta de todos e comentava entre si: Que palavra é essa? Com autoridade e poder. Ele dá ordens ao espírito impuro e ele sai. E sua fama espalhou por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o evangelho de hoje, nós vemos que o Senhor vem libertar um homem, né? Um homem que se encontrava possuído pelo um espírito, pelo um demônio impuro, assim diz a palavra. E nesse dia de hoje, Jesus também deseja libertar-nos, a mim e a você. Mas nele nós não estamos possuídos por um espírito impuro, por um demônio, né? Só que hoje, nos nossos dias de hoje, naquele tempo, no tempo de Jesus, era muito comum, nós vemos nos evangelhos, pessoas possuídas por espíritos impuros, por espírito que fazia com que aquelas pessoas ficassem, como é que se diz? Inteiramente equivocado aquele espírito, né? Ficava encravado, curvo, perdia a voz, perdia a visão, perdia isso e aquilo outro, porque aquelas pessoas se encontravam possuídas por esse espírito, né? Só que nos nossos dias de hoje isso não tem sido diferente. Quantos demônios têm possuído o nosso coração, a nossa vida, né? Porque hoje nós não temos mais tempos para a palavra de Deus. Hoje nós não temos mais dado atenção à palavra de Deus. Nós temos dado tanta atenção a pessoas que têm nos falado, pessoas que têm nos ensinado, e um ensinamento totalmente diferente daquele que o Senhor tem nos ensinado. Nós temos hoje deixado nos possuir por pessoas e ideias diferentes do ensinamento de Jesus, né? E essas pessoas, elas estão aí no nosso meio. Essas pessoas estão inclusas na sociedade de todas as maneiras, né? Dentro das escolas, dentro da política, nas redes sociais, pessoas que têm nos ensinado, têm dito o que fazer, e nós estamos fazendo aquilo que essas pessoas estão nos ensinando, dizendo, né? Estamos adquirindo, trazendo para a nossa vida esses ensinamentos totalmente tosto e totalmente alheio à palavra de Deus, né? E hoje Jesus, ele deseja nos libertar, né? E a palavra de Deus vem dizer que aquelas pessoas, elas ficavam admiradas, ficaram espantadas, né? Porque Jesus falando, aquele espírito totalmente obedeceu. Eles obedeceram, eles saiu daquele homem, né? E as pessoas diziam: que palavra é essa?
Que autoridade é essa que faz com que o próprio demônio obedeça, né? Então, aquelas pessoas diante do demônio que estava naquele homem e diante de Jesus, é como se o demônio fosse maior do que o próprio Jesus. Porque aquelas pessoas não tinham conhecimento de que aquele homem era Jesus, que aquele homem era o Messias, né? Então é como se naquele momento o demônio fosse maior do que aquele homem que falava da palavra de Deus, que na verdade aquele homem era a palavra, né? Então é por isso que tanta autoridade na palavra, diferente daquilo que eles tinham escutado ao longo da sua vida, através dos doutores da lei, daqueles que ensinava. Jesus, ele não trazia um ensinamento novo, mas Jesus, ele era o próprio ensinamento, ele era a própria palavra, né? Então, hoje, se nós desejamos ser libertos de tantas coisas que têm aprisionado o nosso coração, a nossa vida, e às vezes nós temos consciência disso, às vezes nós estamos presos a pequenos detalhes, né? E não sabemos como nos libertar, como deixar esse vício, como sair dessa situação. Então, meu irmão, se você deseja hoje ser uma pessoa livre, vá na palavra de Deus. Porque essa palavra é o próprio Jesus. É aquele que libertou aquele homem lá no Evangelho, aquele homem possuído. É o mesmo Jesus está aqui na palavra. E essa palavra é o que nos sustenta. Essa palavra é o que nos liberta, é o remédio que nós necessitamos. Essa palavra é o que nos dá vida. Então, nesse dia de hoje, você precisa de libertação, precisa de cura, precisa de conforto, precisa de um apoio, precisa de uma palavra. Vá na palavra de Deus, né? E amanhã, né, na quarta-feira, estamos iniciando o nosso mês de setembro, o mês da Bíblia, né? O mês o qual nós dedicamos mais à palavra. Aproveite, tira um tempinho durante esse mês, né, que se inicia no dia de amanhã. Tira um tempinho, faça todos os dias pelo menos 5 minutinhos com a palavra para você ver tamanha eficaz que vai ser na sua vida, na sua realidade, na sua história. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Se em todo meio às situações e dificuldade, alegrias e tristeza, vá na palavra, se alimente, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é o próprio Jesus, quer dizer, a palavra é a nossa própria salvação. Aquele que procura na palavra, ele não se perderá no meio da caminhada, não se perderá, não irá perder a sua vida, tá certo? Eu falo da vida espiritual, da vida do céu. Então, quero desejar para você uma abençoada terça-feira, cheia do Espírito Santo, já alimentado desta palavra qual Jesus tem nos dirigido nesse dia de hoje. E eu quero dizer para vocês que foi uma imensa alegria estar com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.